bem, pessoal. Dando sequência aqui às formas de representação, uma forma muito utilizada também é o pseudocódigo. Nós vimos aí anteriormente o fluxograma, né? E o pseudocódigo ele é o uso de uma linguagem que obedece a algumas regras pré-definidas. Aqui no caso do nosso pseudocódigo, nós comumente é o que nós chamamos de Portugal. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um editor aqui de Portugal. Então, vantagens aqui do pseudocódigo é que para você passar de uma linguagem de pseudocódigo para uma linguagem de programação real, é muito fácil de fazer essa operação. É uma operação bastante... o pseudocódigo é muito próximo de uma linguagem real. Né? E a desvantagem, é claro, né, pessoal, é que você precisa aprender as regras do pseudocódigo. Então, dando sequência aqui à nossa aula, nós vimos aqui esse fluxograma. Né? Esse fluxograma aqui calcula a média de dois números. Então, se eu fosse colocar ele aí numa linguagem descritiva, eu falaria para você, olha, você precisa ler o primeiro número, ler o segundo número, somar o primeiro número com o segundo número e dividir por 2, e depois apresentar o resultado dessa operação que você fez, né, para o usuário. Bom, como que isso aqui ficaria? O fluxograma fica dessa forma que nós já vimos. E como que nós podemos passar isso aqui para uma linguagem de pseudocódigo? Eu uso o Portugal Web Studio. O Portugal Web Studio ele é muito legal, porque além de ser uma ferramenta que permite que você escreva um pseudocódigo, ele permite também que a gente execute o pseudocódigo. Então você vê se o que você escreveu aqui produz o resultado que você estava esperando. Além disso, ele tem aqui um menu, um help de ajuda muito completo para você saber, né, qual que é a estrutura que você tem que usar para poder representar, por exemplo, aqui, ó, o nosso leia. Então, esse aqui é a nossa entrada, né? Quando eu venho aqui no Portugal, eu tenho aqui, ó, entrada. Então, o que eu tenho de entrada aqui? Ó? Eu tenho leia, né? Tenho a descrição. Para mim poder fazer a entrada representada aqui, ó, né, no nosso fluxograma, eu vou usar a palavra leia. Como que é a saída representada aqui, né? A saída que ao mostrar aqui, ó, ele é representado com o escreva. Então, a gente consegue fazer esse paralelo, né? Aqui eu estou dizendo que eu tenho um início, né? Como que eu estruturo esse início dentro do Portugal? Bom, dentro do Portugal nós fazemos essa estruturação com essa palavrinha chamada programa, abre chaves, e aí toda vez que eu abrir uma chaves eu tenho que fechar uma chaves. Ó. E aí eu tenho aqui a minha função início. Então veja, né? Como que a gente vai fazendo o paralelo aqui, né? Bom, se eu pegar esse fluxograma aqui e transformá-lo num Portugal, né, o que acontece aqui? Ó? Essa primeira estrutura aqui, que é o programa e o função, isso aqui é fixo. Ó, né? Isso aqui, quando você cria um novo arquivo aqui, ó, veja que ele já traz para a gente aqui, ó, o programa, função e início. A gente vai fazer o nosso código todo aqui dentro. Tá ok? Então, no caso da média aqui, o que eu tenho que fazer? Bom, aqui no meu fluxograma, está pedindo para mim ler N1 e N2. Bom, aqui no Portugal, pessoal, a gente tem que ser um pouquinho mais específico. Né? Veja que eu estou lendo aqui, ó, leia N1 e leia N2, né, que é o meu entrada. Só que para mim poder ler alguma coisa, eu preciso criar uma variável. Né? Eu preciso criar um local para que essa leitura que eu estou fazendo, o que eu ler, o que eu digitar, seja armazenado. Então, aqui dentro do Portugal, a gente tem o que nós chamamos de declaração de variáveis. Então, veja, ó, quantas variáveis eu vou precisar aqui? Bom, eu vou precisar do N1 e do N2, que eu vou fazer a leitura. E eu vou precisar de uma variável para me guardar o meu resultado, né, que é o processamento. Então, eu vou criar aqui dentro do Portugal, né, as minhas variáveis. Então, eu criei o N1 e o N2 e o resultado. Né? O que é essa palavrinha real que está na frente aqui? Ó? Se a gente vir aqui na nossa ajuda, né, o real aqui, ó, ele é um tipo que permite que você trabalhe com números em ponto flutuante, número com vírgula. Então, como eu estou calculando uma média, eu preciso pensar nisso aqui. Qual que é o tipo de dado que eu vou ter que colocar? Uma média pode dar. Se eu, por exemplo, fizer uma média entre 5 e 6, né, 5 mais 6 dá 11, dividido por 2 dá 5,5. Então, ponto. Quando tem ponto, significa que eu preciso usar o tipo real aqui no pseudocódigo. Né? Lá na linguagem C vai ser outro tipo, mas a ideia é a mesma. E aí o que acontece? Eu tenho uma entrada aqui, ó. Eu posso usar o escreva para mim imprimir qualquer coisa na tela. Então eu estou fazendo aqui, estou dizendo aqui para o usuário, ó, escreva, digite o número 1.
e leia. Veja, aqui no fluxograma é mais direto, né? Você não fica colocando muito escreva. Você poderia até ter colocado aqui, ó, mostrar, digite N1, depois um outro mostrar, digite N2. Mas geralmente o fluxograma é mais direto, né? No pseudocódigo você entra em mais detalhes, ó. Então eu estou pedindo para ele escrever. Esse barra N de verdinho aqui significa pule linha, faz um salto de linha, né? Então escreva. Ele vai digitar, vai pedir para mim digitar o primeiro número, ele vai ler no N1, depois ele vai fazer a mesma coisa com o N2 e veja que o cálculo aqui, ó, o processamento que eu estou fazendo é idêntico ao processamento do fluxograma. É o mesmo processamento, né? Eu estou somando N1 mais N2 e dividido por 2, né? Inclusive guardando na variável resultado, ó lá. Somando N1 com N2, né? Entre parênteses para dizer que ele tem que realizar primeiro essa operação e dividindo por 2. Né? Inclusive aqui, ó, eu posso até melhorar meu algoritmo e colocar 2.0, porque o que vai dar de resposta aqui é um número real, um número que tem vírgula. Bom, uma vez que ele processar isso daqui, de acordo com o nosso fluxograma, eu vou mostrar o resultado. Então eu vou escrever o resultado. Só que veja que no pseudocódigo você tem mais detalhes, ó. Então eu vou mandar pular uma linha, vou mandar ele escrever tudo que está entre aspas aqui, ó, ele vai simplesmente copiar aqui para o terminal. E aí esse resultado aqui, pessoal, não tem aspas. Então o que ele vai entender aqui, ó? Ele vai entender que como está sem aspas, eu estou querendo mostrar o cálculo que foi feito aqui anteriormente. Eu estou querendo pegar esse valor que está aqui e colocar no lugar do resultado. Quer ver como vai ficar a execução desse pseudocódigo nosso aqui, ó? Se eu clicar aqui nesse botãozinho verde, ó, ele vai pedir digite o número 1. Vou colocar aqui o 5. Digite o número 2. Vou colocar o 6. Agora ele vai mostrar o resultado lá. Resultado igual a 5.5. Ele calculou, né? E aí ele mostrou aqui nessa variável que ficou com o valor 5.5. Ele imprimiu para a gente esse resultado. E aí nós temos o programa finalizado, né? Ah, não gostei que ficou pulando linha aqui, ó. Tira o barra N. Você vem aqui, tira o barra N, ó. Dá um espaço depois aqui da aspas, né? Então, quando tem aspas aqui dentro, significa o quê? Ele vai copiar isso aqui, ó, literalmente, e vai colocar aqui no terminal pra gente, ó. Quando não tem aspas, significa que ele vai pegar o valor que foi calculado aqui no resultado e vai imprimir. É assim que funciona o nosso programa. Inclusive, esse pseudocódigo aqui é muito parecido com um código em linguagem C aí. Olha lá, digite o primeiro número. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 15. E o segundo número aqui é 20. E aí ele vai calcular para mim o resultado, 17.5. Então veja, conforme eu mudo a minha entrada, né, ele calcula, armazena na variável o resultado e imprime para mim. Esse é um pseudocódigo que representa esse fluxograma. Tá joia? Próximo vídeo a gente vai ver o caso 2 aqui, que é o funcionário recebendo um aumento. Até lá, pessoal.